Paz do Senhor a todos. Vamos colocar de pé. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Salmos 46. Aleluias. Paz do Senhor a todos vocês que estão em casa. Que o Senhor Jesus abençoe o seu lar. Salmos 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no meio dos mares, os seios do mares, ainda que as águas tumultem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Lá no versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Essa palavra aqui é um momento onde Davi, ele diz assim, que a fé perfeita, a fé perfeita de Deus é aquela que não se abala, independente da circunstância que está acontecendo aqui fora. É uma fé que ela não muda. Se você está bem, ela é firme. Se você está acontecendo coisas ruins, ela continua inabalável. Esta é a fé a qual Deus espera de nós. Mas muitas vezes nós não conseguimos agir dessa maneira, ter essa fé inabalável. Quando vem uma notícia ruim, o nosso coração já aperta, a nossa devocional com Deus, a nossa busca com Deus já fica diferente, porque a gente já começa a colocar Deus contra a parede. Senhor, por que você permitiu isso acontecer na minha vida? Por que isso, por que aquilo? Você começa a questionar Deus. Então isso não é uma fé inabalável. Isso é uma fé que se abala dependendo da circunstância que rodeia. E Deus, Ele espera de nós uma fé perfeita. E essa fé aqui é aquela que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. É que vem as notícias ruins, mas você diz: o Senhor está comigo. Porque Ele diz aqui, no versículo 5, diz assim: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Pode ser a notícia ruim, mas Deus está contigo. Você precisa permanecer firme, confiando e esperando que aquela situação ali vai mudar, porque Deus é contigo. A palavra do Senhor diz que Ele não abandona um filho. Ele é um pai que sempre está presente. E nós precisamos confiar em Deus, ser inabaláveis. E Ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. Ele não diz estará e nem estava. Ele está, hoje Ele está aqui. Amanhã Ele vai continuar contigo. Depois de amanhã Ele vai continuar, porque Ele sempre é presente. Não é passado e não é futuro, é presente. É todos os dias, é em todos os momentos. Qual é a situação que você está vivendo hoje, que está abalando a sua fé? Qual é o momento que você está vivendo hoje, que está estremecendo dentro de você, que está gritando dentro de você? Qual é a notícia que veio aos seus ouvidos, que deixou você abalado, que deixou você estremecido? Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos o quê? Nos aquietar. Como aquietar esta carne que grita o tempo todo? Porque ela milita contra o Espírito. Ela vive lutando contra aquilo que Deus tem falado. O que Deus tem falado ao meu e ao teu respeito? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que não há circunstância que Ele não pode mudar, porque Ele é o Deus do impossível. Aleluias. O Deus
No versículo 11 assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Lá em Salmos 91 diz assim, que nós devemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, debaixo da mão de Deus. E como que nós nos escondemos em Deus? Quando nós entramos no nosso quarto, nós dobramos o nosso joelho. Quando estamos no nosso trabalho e vem as notícias ruins, você vai lá para o banheiro e diz: Senhor, apesar dessa notícia, eu confio em Ti. Eu estou me refugiando em Deus. Eu estou me escondendo em Deus. Oh, Santo Tu és, Senhor Deus poderoso, Senhor. Oh, a Tua presença é tão real neste lugar. Tua palavra diz que quando a luta vem, nós devemos olhar para o alto e não curvar a nossa cabeça e se esconder ou fugir, mas olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. É de lá que vem o socorro das nossas vidas, é do Senhor. Entrega diante do altar de Deus nessa noite tudo aquilo que tem afligido a tua alma, tudo aquilo que tem tirado a tua estabilidade, tudo aquilo que tem muitas vezes mexido com as suas emoções, com os seus sentimentos e muitas vezes com a sua fé. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nós queremos nos refugiar, Senhor, nessa noite em Ti, ó Pai. Nós queremos nos esconder, Senhor, no Teu esconderijo, ó Pai. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos nessa noite, Senhor, para virem a este lugar, Senhor, e cuidar de cada um que aqui se achegou, ó Pai. Cada um que está no seu lar, Senhor, assistindo, Senhor, essa live, ou que irá assistir. Aleluia, Jesus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, comece a operar em nossos corações, ó Pai. O Teu querer, o Teu efetuar, ó Pai. Os Teus pensamentos, os Teus planos, Senhor. As Tuas promessas, os Teus sonhos, Senhor, ao nosso respeito são muito melhores do que os nossos, ó Pai. Que nós possamos estar, Senhor, firmados, Senhor, na rocha que é Cristo Jesus nessa noite. E que nós possamos firmar nossos pés, Senhor, na Tua palavra, Senhor Jesus. Não permita que nossos pés resbalem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam, Senhor, ligados, Senhor, em Ti, ó Pai. Como Pedro um dia ouviu o Senhor andando sobre as águas, e ele disse: se é Tu, Mestre, deixa eu ir contigo. Fala para o Senhor que você quer ir ao encontro dEle nessa noite. Mas não olhe para o tamanho das ondas, não olhe para o tamanho das tribulações, porque elas vão te fazer afundar. Mas enquanto Pedro olhava para Jesus, ele confiou em Jesus e ele andou sobre as águas. Ande sobre toda essa dificuldade, ande sobre tudo que você está vivendo, porque Deus tem grandes coisas para aqueles que permanecem firmes até o fim. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a não olhar ao nosso derredor, porque tudo que está aqui fora, Senhor, é passageiro, mas tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro é eterno. Tudo que está aqui dentro é eterno. É tudo que está aqui dentro é que nós precisamos guardar. De tudo que nós devemos guardar é o nosso coração, para que ele não venha se contaminar com os olhares que estão à nossa volta, para que nós possamos ficar firmes. Oh, Santo Tu és, Senhor Jesus. Nos ajuda, porque eu sei que o Senhor está no meio, Senhor, de tudo isso que está acontecendo. Porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se tudo ruim está acontecendo, algo de bom o Senhor está preparando para mim e para Ti. Nós só precisamos esperar o tempo certo e nós veremos a glória de Deus se manifestar. Aleluias. Glórias nós Te damos, Senhor, nessa noite. Enche este lugar, Senhor, da Tua presença, do Teu poder, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor.
receba o nosso louvor, que ele possa subir, Senhor, como incenso suave às tuas narinas, ó Pai. Oh, Santo Tu és, prepara, Senhor, este banquete que o Senhor tem aqui, Senhor, que cada um aqui possa desfrutar da Tua doce presença, Senhor, que cada um aqui, Senhor, possa desfrutar daquilo que o Senhor veio entregar nessa noite aos nossos corações, ó Pai, porque Tua palavra diz que o Senhor tem tudo preparado, o Senhor já liberou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, e nós queremos receber nessa noite tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluias. Graça e a paz do Senhor, amém. Feche os teus olhos ainda. Nós queremos, Senhor Jesus, agradecer o teu santo nome, Pai, e declarar, Jesus, que precisamos, necessitamos de ti, da tua graça, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos declarar ao Pai assim nessa noite. Eu vim para adorar-te, eu vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome.
te adoramos, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor, nesta noite. Precisamos, Senhor, do Teu toque. Precisamos de respostas dos céus, ó Deus. Nós clamamos, Senhor Jesus, Pai, que haja entendimento, Pai, no nosso ser. Que o nosso pensamento, Senhor, seja voltado para a Tua vontade. Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, seja a nossa bússola. Diga assim para Ele: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
Glórias a Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Que bom tê-los aqui nessa noite. Os irmãos, o casal, sejam bem-vindos, amém? Fiquem à vontade, esta casa está de portas abertas, amém? Coloca a mão no teu coração, eu quero orar com você nessa noite. Pai amado, querido, nesse momento, Senhor, nós colocamos, Senhor, a nossa vida na tua presença, Pai. E em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha se cumprir sobre nós. Teu Espírito Santo, Pai, venha frutificar nas nossas vidas nessa noite, para que possamos, ó Deus, meu Pai, experimentar o que é bom, o que é perfeito e agradável da tua parte. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos capacita, Senhor, a entender, e não só a entender, Pai, mas que o nosso coração seja uma terra fértil nesta noite, para receber a tua semente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 24. Eu tenho um tema que eu tenho ministrado essa semana, e que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu quero compartilhar com os amados. Eu quero falar nesta noite como lidar com as frustrações ou as decepções, desilusões da vida. Porque muitas vezes nós, no meio do processo, muitas vezes, alguns podem ficar aprisionados, outros simplesmente param, outros voltam atrás. E eu quero trazer um entendimento nessa noite. Embora Jesus tenha dito que no mundo haveríamos de ter tribulação, mas que era para nós termos ânimo. Ânimo da palavra do grego vem de alma. Ter uma boa disposição de alma para podermos permanecer inabalável. A nossa estrutura em Cristo precisa estar firme. Amém? Lucas capítulo de número 24. Eu quero ler a partir do versículo de número 11. Versículo de número 21. Diz assim: Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que todas estas coisas aconteceram. Amém? Olhe para cá. O contexto desta história aqui fala de dois discípulos de Jesus que, decepcionados com tudo que havia acontecido com o ministério de Jesus, com aquele movimento que estava acontecendo enquanto que Jesus estava aqui nessa terra, a Bíblia aqui deixa bem clara a frustração desses dois discípulos com o próprio ministério de Jesus, ou seja, com o próprio Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você, e essa pergunta, durante a mensagem, você precisa poder entender uma coisa. Sim, nós podemos nos frustrar com as coisas de Deus, embora a pergunta que se deve ser feita é: Deus frustra alguém? Dependendo da vontade e da disposição do teu coração, a escolha que você faz, você vai se frustrar com Deus. Primeiro porque a vontade de Deus, fala para o teu irmão, a vontade de Deus, ela é soberana. Amém? O propósito de Deus, os projetos do Senhor sobre a nossa vida vão se cumprir, independentemente do meu querer. Esses discípulos aqui no versículo 21, eles deixam clara a decepção. Eles disseram: nós esperávamos que fosse ele. Muitas vezes, talvez em algum momento da sua vida, principalmente naquele dia fatídico, triste, onde que você teve perdas, onde que você clamou, pediu socorro, e você pode dizer com todas as palavras que Deus não foi presente. Mas não que Ele não estivesse, não que Ele não quisesse ter feito algo.
Mas Deus, muitas vezes, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Eu quero te dar um exemplo de como que Deus retira a sua mão de sobre a sua vida. Eu me lembro quando eu era criança que meu pai às vezes levava a gente para o shopping, e chegava no shopping ou no parque, alguma coisa, a gente sempre entrava com eles de mãos dadas. Nós éramos pequenos e toda criança quer sair correndo na frente. Você vê quando você leva uma criança no supermercado, a criança quando vai no supermercado, só tem uma seção que ela quer encontrar, onde que tem as balas, os biscoitos, os doces. Quando eu entrava no shopping, a primeira coisa que eu pensava era ir para o fliperama. Eu sou dessa época ainda. Eu queria ficar o tempo todo que eu tivesse lá no shopping. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha ficha para jogar, mas eu gostava, eu amava ficar vendo os outros jogando. E eu soltava da mão do meu pai quando ele estava despercebido e saía correndo para ficar lá. Mas teve um dia que meu pai não sabia onde que eu estava. E as horas se passaram e eu me perdi na hora e o shopping já estava para fechar. O dono do fliperama começou a fechar as portas e disse: cadê o seu pai? E eu falei: não sei. Era o maior shopping de Brasília. Até que veio um guarda, me levou até um balcão de uma recepção. E lá estava o meu pai me esperando com a bênção. Aleluia, né, pastor? Me esperando com a bênção. Aprenda o seguinte, que toda vez que você solta, abre mão de viver, de andar na dependência e no cuidado do Senhor, é quando você quer fazer do seu jeito, é quando você acha que Deus vai aprovar tudo aquilo que você está fazendo. Só que vem consequências. A Bíblia conta que Jesus, ele menciona uma parábola de um filho pródigo, insensato, que não se adaptava a um lugar, não se adaptava às pessoas. Ele por si só, ele coloca no seu coração: pai, me dá o que é meu, porque para mim você já morreu. E ele sai de casa e, por incrível que pareça, o pai sabia que ele ia gastar absolutamente tudo. Mas também o pai sabia que ele voltaria. Por quê? Porque todos os dias o pai ficava na porta de casa, olhando para o caminho por onde que o filho foi embora, na expectativa que ele se arrependesse e voltasse para o lugar da onde que ele nunca deveria ter saído. E como que Deus é bom, Ele é tão paciente, que muitas vezes Ele permite, olha para o seu irmão, fale com carinho assim, Ele vai permitir que você quebre a cara. Porque quando o Senhor fala, muitas vezes a gente vem com projetos, com propósitos para Deus, não é para perguntar para Ele: Senhor, o que tu acha? Senhor, tu vai abençoar isso ou não? O Senhor só chega, sabe? É diferente quando alguém vem para você e fala assim, ó: o que você acha? Mas quando uma pessoa vem e diz para você: olha, eu vou fazer isso e isso aqui. Uma pessoa já vem com uma decisão tomada, uma outra vem e faz uma pergunta, pede a sua opinião: o que você acha? Muitas vezes nós somos assim. Chegamos para Deus e simplesmente comunicamos a Ele aquilo que nós já decidimos no nosso coração. E todas as vezes que nós soltamos da mão do nosso Pai, quando abrimos mão da dependência de Deus, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, faz do seu braço, a sua força, o seu poder. Ou seja, nos tornamos malditos por querer fazer do nosso jeito. E é muito claro, muito evidente quando isso acontece, principalmente quando você tem uma promessa. Quantos creem que na palavra de Deus existem milhares de promessas? Pelo menos uma para cada dia você tem. Se você ler todos os dias a palavra de Deus, ali vai ter uma promessa. Amém? Mas ter a promessa não significa muito. O que vai dar significado na promessa de Deus é o que você faz com ela. É bem claro e evidente, por exemplo, quando o povo que saiu do Egito com uma promessa para uma terra que manava leite e mel, eles passaram 40 anos ali no deserto. Deus resistiu àqueles homens, porque eles não creram que o Senhor poderia entregar aquela terra.
Poucos dias que eles saíram ali do Egito, eles chegaram na terra, e quando eles foram enviados por Moisés para sondar, 12 homens passaram quase um mês, um pouco mais de um mês ali. Eles voltaram dizendo a mesma coisa, do que tudo aquilo que a terra era, de fato era aquilo que Deus havia falado. Mas 10 não creram, não acreditaram que eles poderiam entrar naquela terra. Preste bem atenção. Nessa história existe um segredo muito forte a respeito de promessas. Quando Deus entrega a promessa, Ele fala assim: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Você acredita que o Senhor, a gente muitas vezes acredita que as coisas vão cair do céu, de paraquedas, sim ou não? Quando eles chegam na terra, no dia decisivo, 40 anos depois, Deus fala para Josué: te esforça que eu te ajudarei. Ou seja, entra na terra e conquiste ela. Existem coisas na nossa vida a respeito de Deus que nós precisamos, primeiro, reter a promessa, e segundo, estar apto para conquistar aquilo que Deus já deu. Parece ser confuso, não é? E aí as coisas não acontecem como você programou, como que você planejou, e você primeiro começa a se frustrar com Deus. E você diz: mas Deus, e a tua palavra, e a tua promessa? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, tinham uma promessa de uma terra que manava leite e mel, e apenas 2 entraram naquele lugar. Até mesmo o próprio Moisés, que também tinha a mesma promessa, quando chega na última batalha ali, na batalha final, Deus fala assim: sobe aqui comigo na montanha, vem ver uma coisa, eu quero te mostrar um negócio. E quando ele sobe ali, Deus mostra a terra, tudo aquilo que Deus havia falado, de fato era. Mas Deus fala para Moisés assim: mas você não vai entrar. A Bíblia não menciona, não diz qual foi a resposta que Moisés deu para Deus. Mas quero eu acreditar e crer que o que o Senhor mostrou para ele era muito maior do que uma terra que mana leite e mel. Era muito melhor. Ele entrou na eternidade com Deus. Nós precisamos entender que a promessa, fala para o seu irmão assim: a promessa não é tudo, mas aquilo que você faz dela, que dá um significado para mudar a tua vida, para mudar a tua sorte. Você quer ver, observar uma coisa, quando Deus trata com Abraão, fala para ele assim: vou te dar um filho, e você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. Sara, quando ouviu isso, começou a rir, porque eles já eram 2 velhinhos, 2 idosos. Mas Abraão creu, a Bíblia diz que Abraão creu. E quando vem a promessa, nasce Isaac. Estou só pulando um pouco a história, porque antes ainda veio o filho da desobediência. A filha da desobediência é quando você quer dar uma ajudinha. É quando você tem uma promessa e diz para Deus: Deus, foi isso que Sara fez, quis dar uma ajuda, quis fazer do jeito dela. E o que aconteceu? Nasceu um filho que não foi o filho da bênção, mas foi o filho que trouxe muito problema, que trouxe muitos problemas para o povo de Israel até os dias de hoje. Mas quando finalmente chega Isaac, o filho da promessa, ele está ali abraçando, tocando naquele menino. O menino chega numa certa idade, Deus fala para ele assim: me dá. Pega o menino e leva para a montanha, lá no monte que eu vou te mostrar, Monte Moriá, e ali você oferece ele em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão ouviu e obedeceu, mas ele foi o trajeto todinho, porque o menino perguntava: pai, aonde está o sacrifício? Eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão, no seu coração, ele queria, dizendo que o Senhor providenciará para si o cordeiro. Deus iria dar provisão. Ele estava crendo de todo o seu coração que Deus faria algo acontecer. E o menino, quando descobre que ele é o sacrifício, ele entende aquilo e aceita ser o sacrifício. Porque tanto o pai como o filho também temiam o Senhor.
Mas aqui eu quero falar para você um grande ensinamento dessa história. Quando o anjo aparece para Abraão, Abraão está a ponto de sacrificar o menino. O anjo aparece e diz: não faça isso com o menino. E o decorrer da história ali diz que o anjo fala assim: Abraão, eu só queria te mostrar aonde estava o teu coração. Podemos dizer que o foco de Abraão não era mais somente Deus. Agora ele tem algo ali para dividir, talvez o tempo, os olhares, o coração. Mas se fosse eu, Abraão, quando recebesse uma resposta dessa, eu inverteria, porque olha só, poxa, como que Deus me dá algo tão bom, tão precioso, tão maravilhoso, e Ele perde de volta? Você logo questiona Deus. E se seu questionamento não for de uma forma saudável, ela pode tornar como uma acusação. E este foi o erro, por exemplo, de Jó, quando Jó tenta justificar-se dizendo que a justiça de Jó era maior do que a de Deus. Você entende? Então todos os problemas, as frustrações que acontecem na sua vida, que acontece principalmente com quem está mais perto de você, porque são essas pessoas que vão te ferir, que vão te machucar, que vão te decepcionar, porque você entregou o teu coração para elas. Se eu falar para você assim, olha, o José que mora lá, se existe ou não, é só uma ficção, tá? Porque está gravando ali. Mas o José que mora lá na rua Giocondo Baldasso, número 71, está falando mal de você, Luiz. Está aprontando com o teu nome. Você nem conhece. E isso não entra no teu coração. Mas se alguém chegar e falar para você: Luiz, a tua esposa veio falar mal de mim, de você para mim. E aqui dentro começa: eu vou pegar aquela mulher. Não é assim? Você se frustra, você se decepciona com quem você entrega o teu coração. E quando você entrega o teu coração para Deus, porque para adorá-lo, para falar com Ele, tem que ser de todo o coração, de toda a tua alma, como a Bíblia diz, como o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao Senhor com todo o teu coração, com todo o teu ser, com tudo que tu é. Vai ter momentos que você vai se frustrar, sim, porque Deus pode te pedir coisas que você não vai gostar. Quer ver, por exemplo, a Bíblia diz que Deus fala para Jonas: Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega um arrependimento. Se aquele povo se arrepender, eu vou perdoar e vou mudar a sorte deles. Se não, eu vou descer e vou pesar a mão sobre eles. E a Bíblia diz que quando Jonas chega no porto, ele pega o barco, não vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Geograficamente era o ponto mais distante que naquela época um navio comercial poderia levar alguém. Era hoje mais ou menos ali na região onde que no noroeste da África, ali pro lado de Níger. Era o lugar mais distante que poderia, se um homem chegar comprando uma passagem de um barco. Ele foi para o lugar mais longe possível da vontade de Deus. Mas por quê? O contexto fala que tempos antes o povo de Nínive entrou na terra onde que morava Jonas, e ali houve uma grande batalha. Muitos homens morreram, muitas mulheres, crianças, animais. E ele provavelmente estava revoltado, porque ele não achava digno que aquele povo fosse perdoado. Porque ele sabia que se ele ministrasse a palavra, Deus os perdoaria. E ele não queria que aquele povo fosse perdoado, ele queria que aquele povo fosse castigado. E Deus trata com ele. Mas olha só a frustração de Jonas, de repente, com o próprio Deus. Depois que ele ministra a palavra, ele vê que o povo se arrepende. Ele está lá cansado, o sol esquentando a moleira dele. Aí a Bíblia diz que Deus fez nascer uma boboreira da noite para o dia, para fazer sombra para ele.
E ali ele pôde se refrescar. E no outro dia aquela boboreira morreu. E a Bíblia diz que ele lamentou, reclamou e se frustrou com Deus. Toda vez que você vai, fala para o seu irmão assim, você pode se frustrar com Deus, mas se prepare, porque Ele vai tratar contigo. Deus chama Jonas para um canto e diz assim, ó, você está com problema, Jonas? Você teve misericórdia de uma boboreira que nasceu num dia e no outro morreu? E você acha que eu não vou ter misericórdia desse povo que não sabe discernir a mão esquerda da direita? Fala assim para o teu irmão, os pensamentos de Deus não são os teus. A vontade de Deus não é a tua vontade. A forma com que a gente lidar com a nossa vida é como aquilo que eu falei antes, uma criança que solta das mãos do seu pai e sai correndo na frente para querer fazer e mostrar do seu jeito. Por que nós temos esse tipo de atitude? Quando você para perceber e analisar, você acaba descobrindo que você é imaturo, não usa de sabedoria, não consulta o Senhor para nada. E quando o problema está acontecendo, está lá no fundo do mar, na barriga do peixe, na escuridão, na treva profunda, aí você clama ao Senhor. E como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Ele tem paciência comigo e tem paciência com você. E Ele está sempre nos dando oportunidades. Ele está sempre nos trazendo de volta. Ele está sempre como aquele pai do pródigo na porta, aguardando você voltar para o lugar da onde que você nunca deveria ter saído, do centro da vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia, livro de Salmos, no capítulo de número 55. Hoje nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, amém? Salmos, capítulo de número 55, no versículo de número 22, que fala assim: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Em outras versões, está dizendo assim: lança os teus cuidados. Olha como que essa outra versão aqui é maravilhosa. Por isso que eu gosto dessa minha Bíblia guerreira, 1994. Não me abandona. Mas eu gosto da linguagem dela. Quando ele está dizendo, lança o teu fardo, lança aquilo que pesa sobre a tua vida, lança aquilo que faz com que você se torne lento, aquilo que faz com que você viva uma vida se arrastando, uma vida que não consegue ir para frente, começa e não termina. Lança o teu fardo, ou lança os teus cuidados, a maneira com que você está fazendo, a maneira com que você está lidando, a maneira com que você está falando ou pensando acerca de tudo. Coloca diante do Senhor. Quando Ele está dizendo, porque Ele é quem te sustenta, Ele está dizendo que Ele é a tua provisão, e você depende única e exclusivamente dEle. Fala assim comigo, dependência. Quando nós nos tornamos dependentes de um Deus que tem tudo, Jesus fala assim: então busca primeiro o reino dele, porque no reino de Deus tem tudo, todos têm o que comer, o que vestir, o que beber, onde morar. Entrega tudo, porque tudo que você vai necessitar ao decorrer da tua vida, Efésios capítulo 1 diz que isso já Deus deu. Fala para o seu irmão, Deus já te deu. Deus já te deu. Mas por que as coisas não vêm, pastor? Por que as coisas não acontecem? É porque em algum momento eu quis fazer do meu jeito. E Deus resiste ao soberbo. Vai um pouquinho para frente no livro de
Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, versículo de número 7. Aqui você precisa aprender uma coisa hoje, queridos. Os teus pensamentos não correspondem com os pensamentos de Deus ao teu próprio respeito. Isso significa que Deus sabe alguma coisa de você que você não sabe. Fala isso para o teu irmão. Deus sabe algo sobre você que você não sabe ainda, e você precisa entender isso. Pastor, é óbvio que Deus sabe, bem claro e evidente, Ele tem toda a sabedoria. Sim, é verdade, Ele te conhece antes mesmo de você nascer. Mas se Ele sabe algo ao meu respeito, e Ele planejou para mim uma história, um propósito, como está escrito em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que temem e amam ao Senhor, segundo um propósito dEle. Tudo que vai acontecer no decorrer da minha vida, do momento que eu nasci ao momento que Ele me chamar, tudo é para o meu bem, amém? Tudo é para o teu bem. E isso significa que tantas coisas boas como as coisas ruins é para o teu bem, vai cooperar para o teu crescimento, para o teu aprendizado, para aquele momento onde que você precisa deixar de ser criança e amadurecer, e ter uma nova mentalidade, e entender. Criança dificilmente entende que depende do pai e da mãe para tudo, não é assim? A criança começou a caminhar, a primeira coisa que ela faz é sair correndo, né? Sai correndo dentro de casa. Quer atravessar a rua, não olha para o lado. Não sabe, não tem coordenação direito, mas quer pegar uma colher, quer pegar o garfo e comer sozinho. Não é assim? Você observa, é só você observar. Mas de repente, só porque agora você é maior de idade e não entende que diante de Deus você precisa também crescer e amadurecer. Versículo 7 diz assim: portanto, deixe o ímpio o seu caminho. Caminho significa a maneira como que você se conduz, por onde que você está andando, como você está fazendo, como você está pensando e agindo. Até mesmo a forma com que você fala, até mesmo aquilo que você não fala, até mesmo aquilo que você deveria fazer, mas não está fazendo, ou aquilo que você está fazendo e deveria deixar de fazer. Ele está dizendo: deixe o ímpio. Fala comigo, impiedade. O ímpio significa que é aquele que não pratica a justiça de Deus, não faz o que é certo, sabe o que é certo, mas não pratica. Deixe o ímpio no seu caminho, o homem maligno seus pensamentos. Preste bem atenção. Todas as vezes que eu quero fazer do meu jeito, não é um pensamento de Deus, é um pensamento maligno que entrou na minha mente e fez com que eu fizesse pela força do meu braço. Nos tornamos malditos. E olha o que ele está dizendo: deixe o homem maligno, a perversidade, a intenção do teu coração, quando você quer fazer sem Deus, quando você quer agir sem Deus, vai dar problema lá no final. Talvez dê no meio, porque alguns acreditam assim: eu não vou começar porque eu estou com a minha vida toda errada, eu preciso consertar primeiro para começar a fazer o certo. Outros começam dizendo assim: Deus me aceita como eu sou, mas não quer que você permaneça como você é. E aí começa tudo errado e acha que no meio do caminho Deus vai rasgar você no meio, vai tirar o seu cérebro e vai colocar outro cérebro para você pensar diferente, vai trocar o teu coração assim, invadindo. Não, você precisa querer. Fala para o seu irmão: você precisa querer. Você precisa querer. O Espírito Santo de Deus, ele é um cavalheiro educado. Ele só entra onde ele é convidado, a Bíblia diz. Ele só vai entrar e agir na tua vida se você der lugar para ele. Se você falar assim: Deus, olha só como que Paulo, quando ele começa a fazer uma autoanálise,
O Espírito Santo já está agindo na vida dele, mostrando para ele, despertando ele o jeito todo errado que ele é. Ele começa a ver Romanos 7. Cara, o que eu estou fazendo? Eu não estou entendendo por que eu estou fazendo isso. Quando eu quero fazer o que é certo, eu acabo fazendo o que é errado. Quando eu não quero fazer o que é errado, eu acabo fazendo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Ele está falando de uma forma imatura, de quem não sabe como é dar lugar para o Espírito Santo na vida. Eu ouvi um pastor hoje à tarde falando algo muito interessante. Ele dizia assim: você quer saber se o Espírito Santo de Deus está agindo na tua vida? Se ele está dentro de você vivo? É quando você está no meio dos seus colegas, dos seus amigos que não servem a Cristo. E eles começam, por exemplo, a contar uma piada. E de repente você se envolve, você ri, porque até então as piadas não são tão pesadas, mas de repente as piadas começam a ficar sujas. E aí você começa não só a participar, não só a rir, mas você começa a contar as piadas sujas. Não é mais nem o ímpio que está fazendo isso, é você agora que está produzindo a impiedade. É você agora que está escarnecendo. E quando você sai dali, alguma coisa fala dentro de você: você não deveria ter estado naquele lugar, você não deveria estar com aquelas pessoas, você não deveria ter falado aquilo que você falou. Aí de repente você muda. Se o problema são os outros, são as pessoas que não são cristãos, aí você vai para dentro da igreja e de repente encontra um grupinho de pessoas que começam a conversar sobre um assunto, e de repente um começa a falar mal do outro, e você olha, fica esperando para ver o que vai acontecer. E daqui a pouco começa a falar mal do outro. Fala mal do pastor. Fala mal da esposa do pastor. Fala mal do filho do pastor. Aleluia. E de repente, quando você vê, você também está fazendo a mesma coisa. Aí o Espírito Santo fala para você assim. Ele começa a colocar dentro de você: você não deveria estar falando o que você está falando. Você não deveria estar comentando sobre isso com as pessoas que você está comentando. O que muda? São as pessoas? É o ambiente? Não. O que muda é que você continua sendo o mesmo, mas o Espírito Santo de Deus está falando dentro de você. Fala para o seu irmão assim: é muito fácil ouvir o Espírito Santo de Deus falar dentro de você. É nós que não entendemos quando Ele está falando, como que Ele está se movendo. E aí o profeta Isaías vem e fala: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, porque Ele se compadecerá de ti. E torne para o nosso Deus, pois Ele é grandioso em perdoar. Olha que maravilha. Se arrependa. Tome uma atitude, uma postura. Tem gente que precisa ser radical contra o pecado, porque está tão controlado, está tão aprisionado, que só consegue vencer sendo radical. É por isso que tem muitas pessoas aí, muitas ainda na mídia, né? Hoje na mídia, que você olha para a vida dela e diz assim: meu Deus, esse cara é bitolado. Mas só Deus sabe o que está acontecendo dentro da vida dele para ele ser daquele jeito, ser radical. E olha só o versículo 8: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, a gente muitas vezes está pensando aqui, ó, terra horizontal. Os pensamentos de Deus a teu respeito é na vertical, e está lá, ó, muito longe. E a gente começa aí, sim, é verdade, a gente vai começar a agir do nosso jeito, porque a gente não tem essa ligação muitas vezes.
A gente muitas vezes faz do nosso jeito porque a gente olha aqui a nível terra. A gente age como todo mundo está fazendo. A gente busca o conselho da filosofia, busca o conselho dos colegas, dos amigos, dos vizinhos. Tem gente que busca o conselho até de bêbado. O cara está com problema no casamento, vai pedir ajuda para o amigo é um adúltero, é um promíscuo. A mulher vai pedir ajuda para a amiga é uma fofoqueira, é interesseira. E o problema é que em último lugar, quando já está quase tudo praticamente perdido, alguém fala dentro de você: você deveria ter ido primeiro buscar o Senhor, falar com Ele. A Bíblia menciona, por exemplo, Davi. Cada momento que Davi ia entrar numa guerra antes, ele chamava o profeta para consultar a Deus se o Senhor estaria com eles ali naquela batalha. Se Deus falasse, não, eu não vou estar, eles nem colocavam o pezinho deles lá. Mas se Deus falasse, eu estou contigo, podia ser o maior número que fosse, Davi ele era um homem que ele confiava e descansava no Senhor. É impressionante a forma com que Davi cria e confiava no Senhor. Capítulo 4 do livro de Salmos, isso é maravilhoso, eu gosto de falar e mencionar sobre isso. Lá tem um versículo que diz assim: em paz eu me deito, em paz eu descanso. Fala isso comigo: em paz eu me deito e em paz eu descanso. Sabe qual era o contexto de Davi quando ele deixa fluir esse salmo na vida dele? Havia uma guerra, uma batalha, os inimigos estavam cercados de todos os lados em Jerusalém. O povo de Israel não tinha para onde fugir. E depois de 7 dias de batalha, 7 dias ininterruptos, Davi se cansou. A Bíblia diz que ele antes havia consultado o Senhor. O exército inimigo era maior do que o exército de Israel. Ele tinha consultado o Senhor e o Senhor disse: eu serei contigo, não tenha medo. Depois, no 7º dia que ele estava lá cansado, a Bíblia diz que Davi chega para os generais dele e fala assim: olha, vou fazer o seguinte, eu preciso descansar um pouco, estou muito cansado, renovar minhas forças, vou para casa. Vocês continuem a peleja, não retrocedam. Lembra que Deus falou que Ele é conosco, vai entregar os nossos inimigos nas nossas mãos. Eu vou para casa, vou tomar um banho, vou comer a comidinha caseira, não vou comer uma marmita no meio da batalha. Vou comer uma comida, vou deitar na minha cama e vou descansar um pouquinho. Amanhã eu apareço aqui, tá bom? E é exatamente isso que ele faz. Ele vai para casa, toma um banho, deita na sua cama, encosta sua cabeça no seu travesseiro, fecha os olhos e dorme no meio de uma grande batalha. Uau! Se tu sabe que amanhã às 6 horas da manhã o banco vai estar na porta da tua casa lá, querendo pegar, recolher teu carro, querendo executar a hipoteca da sua casa, você não vai dormir. Você vai montar trincheira, vai ficar preparado. Bota o pé aqui para ver. Botou o pé ali, leva chumbo. Não é assim? Você perde o sono para qualquer coisa, mas não confia em Deus. Você está entendendo? E olha só, queridos, depois que a gente acaba se frustrando com Deus, você descobre que você foi o causador de todos os teus problemas. Aí você começa a se frustrar com você mesmo. E o que fazer? Sabe, queridos, os teus inimigos, se você se decepciona com pessoas que não acrescentam, que não cooperam para o teu crescimento com Deus, se você se fere com essas pessoas, tem alguma coisa muito errada com você. Você sabe por quê, queridos? A tua alegria, a tua vitória, a tua esperança não depende de pessoas, nem de coisas, nem de lugares, e sim única e exclusivamente do Senhor. E quando você se frustra e se decepciona com pessoas, é porque você entregou aquilo que só deveria Deus ter o controle do teu coração. Quando você lê o Antigo Testamento, toda vez que Deus encontrava alguém
inadequado. Ele fala assim: mas eu quero usar esse cara, eu quero usar essa mulher. Ele só pediu uma coisa em troca. E muitas vezes você vai ler isso no Antigo Testamento. Ele fala assim: filho meu, me dá o teu coração. Por que Deus quer o teu coração? Ele não é cardiologista, não é açougueiro nem gaúcho, tá? Diz uma canção aqui no sul que Deus é gaúcho. Ele não é gaúcho para fazer churrasquinho de coração de boi ou de porco, sei lá, nem de ovelha. Deus não está interessado se o teu coração está batendo corretamente. Mas por que você precisa entregar? Por que Deus quer que você entregue o seu coração? Parou para pensar? Porque o teu coração é enganoso, mais do que todas as coisas, a palavra de Deus diz. E que você pode boicotar os planos, os projetos de Deus para a tua vida. As coisas não acontecem como que você espera, porque muitas vezes você ouviu a voz do seu coração e não deixou Deus falar mais alto dentro de você. Eu já me decepcionei com muitas pessoas, me frustrei com muitas coisas, com muitos acontecimentos, mas quando eu descobri que eu era o causador de tudo isso, eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Uma certa vez eu não tinha coragem de olhar na minha cara no espelho. Eu tinha vergonha de olhar para a minha cara no espelho e dizer: eu não acredito, cara, que tu fez isso. Porque antes a gente culpa Deus. É como a gente leu no capítulo 24, versículo 21 de Lucas. Nós esperávamos que fosse Ele quem fosse redimir a Israel. Gente, eles estavam falando isso para o próprio Jesus, e eles não estavam reconhecendo que Jesus estava ali, no momento da frustração, no momento da decepção. O Senhor não abandonou eles, no momento da tua adversidade, naquele dia que você clamou: Deus, me socorre, e parece que nada aconteceu, e você acabou perdendo, tendo prejuízo. Aí você diz: Deus, onde que você estava? Ele estava lá, Ele estava lá, mas Ele não fez porque estava do seu jeito. Isso acontece muito, principalmente quando você ora para alguém não morrer. Você ama muito uma pessoa, um ente querido, e ela está doente. Deus está querendo levar ela para um lugar melhor, para um lugar de descanso, querendo levar ela para aquilo, para a eternidade, que é aquilo que pelo menos eu entendo que deve ser a prioridade da minha vida, e morar nos céus. Aí a gente fica orando: Deus não leva, Deus dá vida, Deus cura, Deus isso, Deus aquilo. Hoje uma irmã mandou uma mensagem dizendo que a mãe dela, próximo do horário do almoço, passou muito mal. Ela está dependendo da fila do SUS para um procedimento assim muito difícil. E a expectativa e a previsão, que é urgente, é para daqui a 1 ano. E ela passou muito mal hoje. E ela perguntando para mim: pastor, o que eu faço? O que é isso? Eu falei: vamos continuar orando, minha irmã. Vamos continuar buscando Deus. Vamos continuar crendo. A não ser que Deus queira fazer outra coisa. Mas enquanto Deus não falar nada, nós vamos buscar o favor de Deus. Nós vamos profetizar vida. Nós vamos profetizar cura. Eu terminei de falar com ela. A Fabiane me perguntou assim: Deus falou que vai morrer? Eu falei assim: não falou que vai morrer, também não falou que vai viver. Não falou nada. Mas teve momentos... Deus já falou para mim assim: vou recolher. E a coisa mais triste, você olhar para aquela pessoa que tem uma expectativa em Deus e sabe que ela vai se frustrar. Eu nunca me esqueço, março do ano 2020, uma semana, 2 antes de começar a pandemia, eu estava na cidade de Bagé. Fui para ministrar num retiro. E o pai da pastora estava em coma na UTI. Ele havia uma semana antes participado de um casamento e a comida não fez bem, e ele teve uma infecção generalizada no corpo dele.
E ela pediu que o esposo, o pastor, me levasse até o hospital para orar. E eu falei, Deus, se é da tua vontade, eu vou entrar lá naquele lugar. Se o Senhor permitir, eu vou entrar e vou orar por este homem. E aquele senhor, ele era um pastor também da igreja. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a orar, o Senhor falou no meu coração, eu cuido dos meus. Na hora você pode entender duas coisas. Que Deus está cuidando dele, apesar daquela situação, ou que Deus estava cuidando dele, trazendo para os seus braços, recolhendo ele. Sim ou não? Mas eu saí daquele hospital convicto que Deus ia recolher ele. Só que eu fui antes do evento, acho que foi numa sexta-feira. E ao decorrer do evento todinho, muitos milagres, muitas curas aconteceram. Cegos, lepra, tumores, pessoas que tinham problemas de AVC, caroços, pessoas com diversas enfermidades foram curadas. E a fé daquela mulher estava assim, estalando. Se tivesse um morto lá, ela orava e aquele morto ia ressuscitar. E aí nós íamos retornar, acho que no domingo, né? Aí a pastora falou, fica mais um pouco. Eu falei, Jesus amado, eu tenho que sair logo daqui, porque a bomba vai estourar e eu vou estar por aqui. Ela vai chegar e disse, o Senhor, cadê Deus? Mas foi só o tempo da gente sair de lá, pastor, na segunda-feira. Quando nós saímos, Deus recolheu aquele homem. E aquela mulher ficou transtornada. Levou um tempo para ela poder se reconciliar com Jesus. Porque é assim que quando você tem uma perda, quando acontece uma tragédia, você fica chateado com Deus. Fica dizendo, Deus, aonde tu estavas quando eu mais precisei? É assim que todo ateu começa a sua descrença um Deus Todo-Poderoso e esquece que Ele também é soberano. Porque os pensamentos de Deus estão longe dos teus. Deus não pensa, não age da maneira como que você pensa. Se Deus agisse da forma como que você age, fala assim para o teu irmão, ai de você. Ai de nós. Se Deus fosse louco como nós somos, e muitas vezes nós agimos por loucura. Você quer ver quando você age com loucura? Você não pode ver um cartão de crédito sem a fatura zero. Você olha aquele cartão de crédito, ele está dando tchau, fala assim, eu estou aqui, nananana. É só surgir uma oportunidade. E Satanás é campeão em colocar oportunidades erradas para você. Hoje a gente foi fazer uma aventura, pastor. Eu falei assim, Jesus, se for essa oportunidade, nós vamos trocar o carro e a prestação vai ficar do mesmo jeito. Aí o homem vem lá todo feliz, faceiro, consegui a melhor proposta para você. Era mais do que o dobro da prestação do carro que a gente pagava. 3 vezes mais, né? Eu falei, tá, eu vou pensar, vou para casa, vou ver o que a gente vai fazer. Eu entrei no carro e falei, obrigado, Jesus, por esse carro que você me deu. Sangue, fogo e labareda. O diabo colocando assim, O banco aprova essas coisas, sabia? O banco te dá essa oportunidade. Assim, o banco é do Satanás. Você vai ficar devendo até, 30, 40, 50 anos. Porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Vai um pouquinho para frente, Jeremias capítulo 29. O que fazer, pastor? Jeremias aqui, ele pega exatamente, parece que eles estão falando a mesma língua. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Algumas outras versões estão dizendo pensamentos. Planos de paz e não de mal, para vos dar. Algumas versões dizem assim, o fim que desejais. Mas olha o que diz a minha versão, diz assim:
uma esperança e um futuro. Uau! Tem gente que não sabe o que vai acontecer amanhã, não tem expectativa nenhuma, esperança em nada, porque não sabe o que Deus pensa ao seu respeito, não sabe o que Deus está fazendo. A gente muitas vezes acha que só porque Deus está em silêncio, nada está acontecendo, só porque as coisas parecem que estão indo de mal a pior. Sim, pode estar até acontecendo uma circunstância difícil, desfavorável para você, mas a tua esperança não pode morrer, a tua confiança precisa continuar no Senhor, porque Ele tem um futuro bom, e o futuro com Cristo é a eternidade. Esse é o propósito, esse é o projeto. Sim, você pode ter começado tudo errado, de qualquer jeito, e entendeu no meio do caminho que precisa do Senhor. Que bom, Deus vai desconstruir tudo aquilo que você construiu na areia, Ele vai desconstruir para construir tudo de novo na rocha. Sim, é verdade. Talvez você vai ter que retroceder algumas coisas, renunciar outras, entregar outras coisas na tua vida, mas o final de tudo isso é bom. É por isso que Paulo declara que é bom, perfeito e agradável. Os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida é bom, perfeito e agradável. A vontade do Senhor para a tua vida é bom, perfeito e agradável. Talvez você não tenha esperança, expectativa nenhuma no amanhã. Não deu certo o teu negócio, não foi do jeito que você esperava, não aconteceu quando você esperava, porque o quando traz muito problema para você. A tua fé fica abalada porque não foi quando você queria. Mas se você fica frustrado com Deus e se frustra consigo mesmo por causa de quando, é porque você está vivendo e imaginando um futuro sem Deus. Está vivendo uma vida sem o conhecimento de Deus. Deus conhece você, mas você não sabe, não conhece Ele, não sabe o que Ele pensa e o que Ele tem ao teu respeito. Muitas pessoas falam assim: Deus tem um propósito na tua vida. Quem já ouviu isso? Amém? Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Não sei. Ué, mas tu não falou que Deus tem um propósito na tua vida? Deus usou o profeta? Sim, Deus falou que tem um propósito na minha vida, mas eu não sei. Como que tu não sabe o propósito que Deus tem na tua vida? Eu vou vivendo, vou fazendo as coisas do meu jeito, até que mais ou menos um dia alguma coisa cai de paraquedas na minha vida, aí eu vou entender, eu acho que isso aqui é de Deus. Eu vou fazendo as coisas do meu jeito até que uma luz apareça, um anjo se revele. Eu estou indo para cá e ele fala assim: não, é para lá. Aí sim eu vou começar a fazer a coisa certa. Queridos, não é assim que se deve se conduzir diante do Senhor. Olha como que se conduz, como lidar com as frustrações, como lidar com a vontade de Deus, como lidar com os propósitos de Deus para a sua vida. Versículo de número 12. Então me invocarei, e irei, e orareis a mim. É de ir ao encontro do Senhor, invocar o nome dEle, orar ao Senhor, falar com Ele, perguntar. Você pode estar frustrado, mas você tem sim o direito e o dever de perguntar e de questionar no sentido saudável. Deus, eu quero somente entender o porquê das coisas. Eu sei que não foi hoje, Senhor, mas a minha esperança precisa continuar, a minha confiança precisa continuar no Senhor. Eu quero entender. Olha o que Jesus fala sobre, por exemplo, algo precioso que Ele coloca na vida da gente, quando Ele fala da parábola da semeadura. Veio um semeador que recebeu uma semente boa, amém? O que Deus deu, colocou na minha vida e na sua vida é bom. Sim ou não? É bom. Mas é para uma terra que está preparada, para um coração que está preparado para uma terra fértil. E quando eu pego aquilo que Deus coloca na minha vida e vou levando de qualquer jeito, deixo aquilo que é precioso cair pelo meio do caminho, porque não tenho entendimento do que fazer com aquilo que Deus me deu. A Bíblia
Bíblia diz que o maligno vem, o pássaro vem e rouba aquela semente. A semente vai cair no meio do espinho, vai nascer, e você vai achar e vai dizer assim: uau, é agora, está nascendo. Mas de repente você vai ver que no meio do espinho sufocou e não deu fruto. Caiu no meio da pedra, num lugar difícil, na dureza do teu coração, e você pensa: agora vai crescer, vai frutificar, mas de repente não nasceu fruto, morreu, porque não tinha raízes profundas. Por isso que eu digo que ter a promessa de Deus não significa muito se você não souber o que fazer com ela. Nós precisamos ter entendimento e parar de se decepcionar com Deus. Quando Paulo entendeu isso, ele fala assim: então eu abro mão de tudo, porque eu já não me controlo mais. Ele fala assim: quem me livrará da morte desse corpo? Ó miserável homem que sou, eu não dou conta de mim mesmo, eu preciso de alguém que me ajude. Então eu vou começar a fazer a minha parte, vou abrir mão de todas as coisas, da minha vontade, do meu querer, dos meus pensamentos, do meu jeito de falar, de agir, de pensar, de títulos, de cargos por onde eu passei, com quem eu aprendi, até de ser perseguidor da igreja, para um único propósito: ser achado no Senhor. Quando chegar aquele grande dia, meu nome vai ser chamado, vão se abrir os livros, e quando abrir o livro da vida, meu nome vai estar lá, porque eu renunciei, porque eu abri mão de fazer do meu jeito. Sabe, queridos, a obra da redenção da cruz, a obra que Jesus fez na terra, é para que você volte ao estado de origem, dependência de Deus para tudo. Porque por meio do pecado você estava destituído da glória de Deus e sujeito a uma vida eterna sem Deus. Mas Deus é bom, aleluias. E ele diz: então me invocareis, e irei, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez as coisas não aconteceu na tua vida porque você não ora, ou porque você ora errado, ou porque você não está orando de todo o teu coração. Tiago fala que tem gente que ora, não recebe, porque quando ora pede mal, pede para o seu próprio prazer. Jesus fala assim: até agora não recebeste nada, porque nada pedistes em meu nome. Então sim, tem gente que não ora, e quando oram, muitas vezes oram errado. Mas quando nós oramos de todo o coração, uau! O dia que, por exemplo, se Deus permitir Ele falar para você assim: agora sim você está orando com todo o teu coração. Quando a gente ora com o nosso coração, é com tudo que somos, com tudo que temos, com tudo que viermos a ser, ou seja, ainda aquilo que não somos. É Deus, Jesus, eu entrego, eu me humilho, eu renuncio, eu abro mão, porque o Senhor é tudo, eu não sou nada, eu não mereço, mas foi a graça, foi o teu amor sobre mim. Versículo 14 diz: então serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los de volta ao lugar de onde os transporteis. Algumas versões diz assim: então eu mudarei a tua sorte. Gente do céu, tem crente que tem azar então? Sim, principalmente aquele que quer fazer de qualquer jeito, do seu jeito. Aleluia. Coloque-se de pé, por favor. Se nesta noite essa palavra tem entrado no seu coração, entenda uma coisa: Jesus está nos dando outra oportunidade, não só de mudar a nossa realidade, mas de mudar o nosso pensamento, nossa maneira de agir, a intenção do nosso coração.
A gente pode pensar coisas ruins, intentar coisas malignas, mas aí vem o Espírito, eu dou lugar para ele fala, não faz assim, faz do outro jeito. Não vai para lá, vem para cá. E agora não é que vou virar um boneco ventríloco, manipulado por Deus. E mesmo que seja melhor ser controlado por Deus e ir morar nos céus, do que me enganar a mim mesmo. Eu acho que a maior frustração que o homem pode ter na sua vida é o que diz lá em Mateus 24. Quando chegar o grande dia do trono branco, Apocalipse 20, alguns vão chegar diante de Deus, vão bater no peito e vão dizer assim: estou garantido, eu era pastor na igreja, eu dava meu dízimo, dava minha oferta, eu dava sopão para os pobres, eu compartilhava das roupas que eu tinha, eu dava roupa para os pobres, eu pregava de congresso em congresso, viajava de um lugar para o outro, cantava louvor na igreja, eu lia a palavra, eu até orava, expulsava demônios, Deus até me usava. Mas quando se abrir o livro, meu nome não se encontrar lá, e aquelas pessoas que não vão ter o seu nome lá vão ouvir uma palavra assim: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Fala para o seu irmão assim: sangue, fogo e labareda, misericórdia. Feche os teus olhos. Pai querido, nessa noite, Deus, eu sei, Pai, que Teu Espírito, o Senhor, tem despertado em nós o querer e o efetuar, e nos convencendo, Pai, de pecado, de juízo e de justiça. Eu sei, Pai, que Teu Espírito Santo está neste lugar, Deus. E eu creio, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor está nos dando uma oportunidade, Senhor, de ver, de entender que sem Ti nada somos, nada podemos.
Jesus, Pai, nessa noite, Deus. Que os teus filhos e filhas, Senhor, meu Deus, meu Pai, possam, Senhor, serem capacitados, Pai, a se posicionar diante de Ti, diante da Tua vontade, diante, Senhor, meu Deus, meu Pai, do Teu querer. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que nós venhamos diminuir, para que o Senhor possa crescer em nós. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos, Pai, entregar, renunciar, ó Deus, a nossa vontade. Faz, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Teu querer em nós. Faz o Teu querer em mim. Realiza em nós, Pai, a Tua vontade. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha operar em nós isto, o querer, o efetuar, Pai, o desejo, a vontade, Senhor, de fazer, de querer ser, Pai. Ah, Jesus, nós precisamos tanto de Ti. Precisamos, Senhor, tanto da Tua presença. Precisamos, Pai, tanto da Tua glória. A Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que é, Senhor, alimento, sustento, escudo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude, Senhor, a estarmos, Senhor, firmes, inabaláveis, Pai, no centro da Tua vontade. Meu Deus, meu Pai, queremos viver assim, Pai, aquilo que diz em Salmo 91, Deus, que 1000 vão cair do nosso lado, 10.000 à nossa esquerda, nós não seremos atingidos, porque nós estamos, Pai, guardados e selados no centro da Tua vontade, sobre a sombra das Tuas asas, ó Deus. É o nosso refúgio, é lugar seguro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós venhamos, Senhor, morrer para nós mesmos, para as nossas vontades, e que o nosso desejo, Senhor, seja para Ti, seja para Te adorar, seja para ir ouvir e obedecer a Tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Amém. Pode se assentar. Glórias a Deus. Quero nesse momento dar oportunidade para os irmãos que têm o desejo no seu coração de ofertar este nosso momento de gratidão. Tome nas tuas mãos. O irmão Rafael vai estar orando e abençoando a tua vida. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que está fazendo em nossas vidas, Senhor. Abençoe cada um que está aqui, cada um que está na sua casa, cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu também te peço para abençoar também os pastores da nossa igreja, os moradores de rua, cada um que está precisando da tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Quem tiver, pode trazer. Amém. Fique à vontade, queridos. Posso te dar por
posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. Tu és bom e todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Jesus, pela tua palavra nessa noite. E que neste lugar, ó Deus, não este lugar físico, mas aquilo que está acontecendo ao nosso derredor no mundo espiritual, venha ser estabelecido pelo teu amor e pela tua graça sobre nós. Te pedimos, Espírito Santo, nos conduza. Que esta palavra, Senhor, venha frutificar nos nossos corações. E que a nossa vida, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha desfrutar daquilo que é bom, perfeito e agradável da tua parte. Venha regar, Senhor, esta palavra com o teu poder. E que haja sobre nós, Pai, a tua mão, nos guardando, nos livrando, Senhor, de todo mal. Que as barreiras, as muralhas venham cair por terra. As cadeias, Senhor, venham ser quebradas. Liberta o teu povo, Senhor Jesus, na mente, no corpo, no espírito. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja sobre nós, Pai, o mover das águas, Pai. No sobrenatural, Pai, possamos, Pai, retornar para os nossos lares. Que este final de semana, Pai, que se inicia, seja abençoado pelo teu Espírito Santo, que nos conduza a cada momento e a cada instante, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz hoje e para todo sempre. Que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha um excelente final de semana. Até o próximo culto, amém?